Em um mundo onde o tempo é crucial e as máquinas são o coração da produção, a manutenção não é apenas uma escolha, é uma necessidade. Bom dia a todos! Hoje nós iremos abordar um tema crucial para desvendarmos segredos por trás das estratégias que mantêm essa sincronia entre a indústria e a eficiência. No caso, os diferentes tipos de manutenção, que garantem que nada, absolutamente nada, saia dos trilhos. Antes de entrarmos nos detalhes de cada tipo de manutenção, é importante entender que a manutenção é essencial para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, evitar paradas inesperadas e reduzir os custos. Aqui hoje nós vamos explorar 4 tipos de manutenção: corretiva, preventiva, preditiva e produtiva total. Cada tipo tem sua aplicação específica e suas vantagens. Agora, vamos começar com a manutenção corretiva. A manutenção corretiva é um tipo de manutenção realizada após a falha de um equipamento ou sistema, com o objetivo de restaurar o seu funcionamento normal. Ao contrário da manutenção preventiva, que visa evitar falhas antes que elas ocorram, a manutenção corretiva é reativa. A manutenção corretiva serve para corrigir problemas que surgem inesperadamente, garantindo que o equipamento ou sistema volte a funcionar conforme o esperado. Ela ocorre quando há uma falha ou um problema que interrompe o funcionamento normal do equipamento ou do sistema. Pode ser acionada quando um problema é detectado, seja por meio de relatórios de falhas, sinais de mau funcionamento ou interrupção total dos processos. A manutenção corretiva pode ocorrer em qualquer lugar onde o equipamento ou o sistema esteja instalado. Isso pode incluir fábricas, escritórios, instalações industriais, veículos e outros locais onde há necessidade de reparo. Vantagens: não é necessário investir em manutenção regular, o que pode reduzir custos no curto prazo, e não requer planejamento ou programação antecipada. Desvantagens: pode envolver custos mais altos em comparação com a manutenção preventiva, especialmente se a falha causar danos adicionais ou exigir reparos urgentes. Pode resultar em maior tempo de inatividade dos equipamentos, o que pode impactar a produtividade e os serviços. Falhas inesperadas podem ocorrer mais frequentemente e de forma imprevisível, afetando a confiabilidade do equipamento. A escolha entre a manutenção corretiva e preventiva depende das características do equipamento, da criticidade dos processos e dos recursos disponíveis. Agora nós vamos falar sobre a manutenção preventiva. Mas o que é? A manutenção preventiva é uma estratégia de manutenção que envolve inspeções regulares, ajustes, limpezas e substituições de peças e componentes com base em um cronograma pré-estabelecido. O seu objetivo é evitar as falhas e manter os equipamentos em boas condições de funcionamento. Tá, mas para que ela serve, né? Esse tipo de manutenção é adotada para antecipar problemas e falhas antes que ocorram, garantindo que os equipamentos operem de maneira eficiente e segura. Isso também ajuda a evitar paradas inesperadas, aumentar a vida útil dos equipamentos e também melhorar a produtividade geral. Como eu disse anteriormente, a manutenção preventiva ela ocorre de acordo com um cronograma pré-definido, que pode ser baseado em intervalo de tempo, como diário, semanal, mensal, ou em horas de operação, ou em ciclos de produção, ou até em outras métricas de uso. Agora a questão é por onde ela ocorre. A manutenção preventiva é aplicada em diversas indústrias e contextos. Nós podemos dar aqui os exemplos de como a construção, ou seja, em equipamentos pesados, como a escavadeira, guindaste de caminhões. Também podemos dar o exemplo de utilidades públicas em redes de distribuição de água, eletricidade e gás. E também em tecnologia de informação, ou seja, em servidores, redes para garantir a continuidade do serviço. Agora nós vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens deste tipo de manutenção, começando pelas vantagens. A primeira que a gente pode citar é a redução de paradas não programadas, ou seja, ela previne as falhas súbitas e as interrupções no funcionamento. A segunda vantagem que a gente pode citar é o aumento da vida útil dos equipamentos. Então, como já podemos saber, a manutenção regular ela reduz o desgaste dos equipamentos. O terceiro tópico e o quarto falam sobre a melhoria na segurança e o planejamento de manutenção.
então permitindo um planejamento mais eficaz de recursos e tempo para a manutenção. E a segurança é sobre os equipamentos em boas condições, apresentando menos risco de acidentes. E o último e quinto tópico sobre as vantagens desse tipo de manutenção é sobre a economia a longo prazo, ou seja, reduz custos com reparos emergenciais e substituições inesperadas. Agora, sobre as desvantagens, nós podemos citar 4 tópicos. O primeiro é sobre o custo inicial. Então, pode ser dispendiosa, em termos de tempo e recursos, devido à frequência das inspeções e manutenções. O segundo é sobre as interrupções programadas. Então, ela pode causar interrupções programadas que afetam essa produção, O terceiro e quarto tópico falam sobre a manutenção desnecessária, como o próprio nome diz. E o quarto, sobre a necessidade de planejamento detalhado. Então, requer sim um cronograma rigoroso e um gerenciamento muito eficiente nesse tipo de manutenção. Manutenção produtiva total, ou também conhecida como TPM, é uma metodologia de manutenção de origem japonesa, projetada para aumentar a produtividade das máquinas e equipamentos industriais, por meio da integração de todas as funções de uma organização. Ela envolve todos os funcionários, desde os operadores de máquinas até a alta gerência, com o objetivo de reduzir perdas e aumentar a eficiência. O que é a TPM? A TPM é uma abordagem sistemática para a manutenção de equipamentos que visa maximizar a eficiência do sistema de produção. Ela se baseia em 8 pilares principais. Primeiro, manutenção autônoma. Operadores de máquinas são treinados para realizar manutenção básica. 2. Melhoria contínua. Identificação e eliminação de perdas e ineficiências. 3. Manutenção planejada. Planejamento e execução de manutenção preventiva. 4. Educação e treinamento. Capacitação contínua dos funcionários. 5. Manutenção da qualidade. Manutenção focada em garantir a qualidade do produto final. 6. Controle inicial. Implementação de novos equipamentos e tecnologias com foco na manutenção. 7. Segurança, saúde e meio ambiente. Prevenção de acidente e promoção de um ambiente de trabalho seguro. 8. TPM em áreas administrativas. Aplicação de princípio de TPM em funções administrativas. Aonde e quando implementar a TPM? A TPM é mais comum em indústrias de manufatura, mas pode ser aplicada em qualquer setor que dependa de equipamentos e máquinas, como serviços públicos. A construção é até em escritórios administrativos. A implementação deve ocorrer quando há uma necessidade clara de melhorar a eficiência, reduzir custos e aumentar a vida útil dos equipamentos. Idealmente, deve ser iniciada com um comprometimento da alta gerência e envolver todos os níveis da organização. Em resumo, a TPM é uma metodologia eficaz para melhorar a eficiência e a produtividade através de uma abordagem colaborativa e sistemática da manutenção. Ela requer investimento inicial e comprometimento, mas os benefícios a longo prazo podem ser significativos. As principais vantagens da TPM são: primeiro, redução de paradas não planejadas, melhor planejamento e execução de manutenção. 2. Melhoria de eficiência operacional, equipamentos operam em condições ideais por mais tempo. 3. Engajamento dos funcionários. Operadores tornam-se mais responsáveis e envolvidos. 4. Maior longevidade dos equipamentos, menos desgastes e danos. As desvantagens da TPM são: primeiro, investimento inicial. Treinamento e reestruturação podem ser caros e demandar tempo. 2. Resistência e mudança. Funcionários podem ser resistentes a novas práticas e responsabilidades. 3. Necessidade de comprometimento. Sucesso depende do envolvimento de toda a organização. Agora, falando um pouco sobre a manutenção preditiva, é que ela utiliza dados e análises para prever quando uma falha pode ocorrer. Com isso, pode intervir antes que algo venha a acontecer. As características da manutenção preditiva é baseada na monitoração contínua dos estados dos equipamentos, usando tecnologias como sensores, análise de vibração, termografia e monitoramento de condição. Quando ocorre? A manutenção preditiva ocorre continuamente, porque se baseia na coleta e análise consistente dos dados dos equipamentos. As intervenções de manutenção são realizadas somente quando os dados indicam que uma falha provável é iminente. Onde ela ocorre? A manutenção preditiva pode ser aplicada em diversas indústrias, como manufatura, que é para monitorar máquinas e linhas de produção, energia, como turbinas eólicas, geradores e equipamentos de transmissão, petróleo e gás, em plataformas
oleodutos e refinárias, em frotas de veículos, aviões e trens, que são os transportes, e utilidades públicas, como em redes elétricas e sistemas de água. Vantagens e desvantagens. Vamos começar pelas vantagens. Em primeiro lugar, é a redução de custos, que diminui os gastos com reparos emergenciais e substituições inesperadas. Segundo, o aumento da vida útil dos equipamentos. Com a manutenção adequada, evita desgastes prematuros. Terceiro, menor tempo de inatividade. As intervenções são planejadas, desse modo reduz as paradas não programadas. Quarto, segurança. Reduz os riscos de grandes falhas que podem colocar em perigo a segurança dos trabalhadores. A última, eficiência operacional. Mantém os equipamentos funcionando em condições ideais, melhorando a produtividade. Desvantagens. Em primeiro lugar, o investimento inicial elevado, que requer um investimento em sensores, softwares de análise e treinamento de pessoal, o que vai demandar um bom gasto na empresa. Segundo, complexidade de implementação. Pode ser complexa e existir uma integração significativa com os sistemas existentes. Explicando que integrar os sensores com o sistema de gestão da manutenção ou de sistemas de controle de produção pode ser muito desafiador, especialmente se houver uma mistura de tecnologias desatualizadas juntamente com modernas. Em terceiro lugar, a dependência de tecnologia requer uma infraestrutura tecnológica robusta e muito confiável. Agora, em último lugar, a interpretação dos dados, que há necessidade de especialistas para interpretar dados e prever corretamente as falhas. Obrigada pela atenção e se tiver alguma dúvida podem perguntar porque estamos abertos a isso.